Meus amados, nós na última terça-feira iniciamos aqui falando aos irmãos sobre algo que eu considero muito necessário. Eu estive participando do Conecta Jovem e quando eu estava pedindo a Deus uma palavra para falar aos jovens, me veio ao coração um sentimento, e eu até citei isso quando cooperei lá na Vila Pioneira, de que existe um elo de ligação entre a igreja e Deus, e esse elo de ligação é o Espírito Santo. No Calvário, a igreja vestiu as vestes da justiça. No Pentecoste, ela se revestiu do poder de Deus. Eu já disse aos irmãos, e na última terça-feira comentamos, de que a vinda do Espírito Santo para trazer este revestimento, esse poder à igreja, era um projeto de Deus. A igreja, ela não conseguiria marchar com a sua própria força. Prova disso é que os discípulos dispersaram. Jesus acabou de morrer na cruz, não se achava mais um deles. Todos eles se dispersaram. Então, Atos, capítulo de número 1, verso de número 13 e 14, nós temos uma citação que vai ser a base para a gente por alguns instantes estudar e depois orar com os irmãos. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago e João e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, o filho de Tiago. No caso aí não é o Iscariotes, né? Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Claro que Atos dos Apóstolos é uma sequência de fatos. Nós vamos apenas nos deter nesses 2 versos, porque eu quero mostrar aos irmãos a razão pelo qual Jesus estava tão preocupado com os seus discípulos. Os discípulos, após a morte, eles simplesmente desapareceram, fugiram. Prova disso é que alguns voltou pescar, outros 2 voltou lá para Emaús, e com isso Jesus teve a tarefa de buscá-los, de ir atrás deles, e a ordem era essa, que eles entrassem no cenáculo. Uma ordem que eles não deveriam ter desobedecido, porque em Lucas, capítulo de número 24, Lucas 24, verso 46, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao 3º dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas, vós sois testemunhas. Então note que quando Jesus está dando as últimas instruções, quando ele vai falar em Atos 1:8, ele vai usar esta mesma expressão. Quando ele diz, vocês vão receber o poder para ser testemunha, porque ele já tinha conhecimento. Vocês já são testemunhas. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo... Você voltou? Estava no 50 aí? Não, na sequência lá, 24, 46, 48, 49. E eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de
poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando eles, se apartou deles e foi levado ao céu. Isso é o que a gente tem lá na citação de Atos depois. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. 53. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Bom, aqui já é uma citação lá de Atos. Mas os irmãos observaram, nessa leitura que fizemos, volte o versículo 49. E eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então a ordem de Jesus é essa. A cruz é a inauguração da igreja. A cruz é o nascimento da igreja. Mas estes homens não suportariam o peso da responsabilidade. Por isso que Jesus vai enviar, vai falar ao Pai, segundo as suas citações, e o Espírito Santo será enviado com um propósito: eles serão revestidos de poder. Esta expressão, eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai, é relacionada às citações anteriores, onde Jesus promete para eles: eu vou para o meu Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos. Vou rogar ao Pai e Ele enviará outro Consolador. Então, o que vai fazer a igreja se manter firme, de pé, santa, vibrante, crescente, animada, operando milagres, é o poder do Espírito Santo. A igreja, ela só vai ser testemunha de Jesus se ela tiver o poder do Espírito Santo. Mas os discípulos não compreendem isso. E quando eles veem o aperto da perca de Jesus, o verso de número 46, eles esquecem. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Perceba que na sequência esse versículo, essa citação cai no esquecimento deles. Porque a primeira coisa que eles esquecem é a razão pelo qual Jesus vai morrer. É a primeira coisa que eles esquecem. Por quê? Porque na mente deles, o desejo deles é que Jesus fosse um grande líder, especificamente político. Olha a acusação de Pilatos. Pilatos acusa Jesus de que ele incitava o povo judeu a não pagar os impostos a César. Por isso que quando eles questionam Pedro entrando em Cafarnaum, o seu mestre não paga as de dracmas, aí Pedro vai lá questionar Jesus, porque essa era uma das acusações. Jesus incita o povo judeu a não pagar imposto, alegando que por ser judeu não precisa pagar. Que se autodenominava rei dos judeus e que era contra o poder do governo local. Obviamente que era uma acusação, porque em nenhuma dessas acusações Jesus seria condenado. Não haveria provas de que ele fazia isso. Mas era o que os discípulos também pensavam. Agora, Jesus havia dado uma ordem, porque ele vê o amanhã. Então ele, sabendo que os discípulos precisavam desta graça, desta orientação, deixa eu ver o versículo de número 49. Isso. Eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém.
Então a orientação em Jerusalém. Por que Jerusalém? Passe, deixa eu ver qual é o outro aí, mais para frente. Mais um, aqui. E adorando eles. Não, 53. Não, não é. Volta mais um, deixa eu ver. Volta. Pode voltar. 48. 47. Isso. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Mas tinha que começar por onde? Jerusalém. Então a base seria Jerusalém. A ordem é ficar em Jerusalém. Esses homens não ficam. Eles se dispersam. Jesus vai em busca deles. Vai atrás de quem foi pescar. Vai atrás de quem está no caminho de Emaús. Ministra sobre eles. Traz eles de volta. E agora vai colocá-los num ambiente. Qual é o ambiente? Dentro do cenáculo. O cenáculo não é o templo. O cenáculo era um ambiente no primeiro andar de um prédio, onde existia inclusive quartos para alguns dormirem. Prova disso é que no versículo que li, fala que lá habitavam Pedro, Tiago e João, não que moravam lá, mas era uma espécie de uma pousada. E esse cenáculo, ele tem algumas particularidades, porque foi nele onde Jesus lavou o pé dos discípulos, foi onde Jesus ministrou a última ceia, e agora Jesus está ordenando eles a voltarem neste lugar. Por que razão? Porque precisava dar a eles esta unção, este poder. Eu tenho notado nos últimos tempos de que isso vai perdendo um pouco o valor para a gente. Quando eu chego num culto como o de hoje, a mente da gente volta a alguns anos atrás. Talvez os mais novos não tenham noção, e alguns mais novos ainda se assustam de ver um movimento assim. Mas qual a razão? Por que tudo isso? Por que precisa isso? A igreja sempre tem novo convertido. Mas a igreja vivia neste ambiente, nessa atmosfera. A igreja vivia cheia do Espírito Santo. Aí alguém se defende dizendo que para ser cheio do Espírito Santo não precisa fazer barulho. Só que um crente cheio do Espírito Santo, ele não fica quieto. Imagina um crente pisando em brasas. É por isso que alguns saltam, né? E até porque também, quando a gente pensa no poder do Espírito Santo, a gente pensa num revestimento que é diferente de algo que a gente compra para usar. E algo interessante é que Deus também não limita o poder do Espírito Santo na vida do crente. Ele é ilimitado. Ele só para se o crente deixar. Mas se ele tiver condição de recebendo, e quanto mais ele se aproximar, mais cheio ele vai ser. Quanto mais ele se aproximar, mais cheio ele vai ser. Então entendemos, já falamos isso terça-feira passada, que a igreja, os crentes, tem Deus que é o seu Senhor. Nesse meio de tempo tem um elo de ligação, que é o Espírito Santo de Deus. Não é o seu cartão de membro, não é o seu tempo de fé, não é o seu conhecimento teológico, não são os seus certificados na parede, não são o tamanho do dízimo que você entrega. Tudo isso tem o seu valor, mas a ligação entre o crente e Deus é o Espírito Santo. Então vamos entender. Pastor, eu nunca me preocupei de ser batizado com o Espírito Santo, porque fui ensinado que
A gente, quando aceita Jesus, já tem o Espírito Santo. E tem mesmo, porque é Ele que convence o pecador do pecado. Agora, o batismo com o Espírito Santo não tem absolutamente nada a ver com o convencimento dele. O batismo é um revestimento, como a gente leu. Ficar em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Então, esse revestimento é diferente do poder que é o poder para salvar. Pastor, eu não falo línguas estranhas e eu tenho medo de não ir para o céu. Vai, irmão, porque o batismo com o Espírito Santo não vai impedir você de ser salvo. Volto a dizer, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento que Deus dá para o crente ter ainda mais experiências com Deus. E o meu conselho, se você não é batizado, busque o batismo insistentemente para ter essa linda experiência com Deus. Mas ele não impedirá o crente de entrar no céu. É que o meu medo é que falaram que as línguas estranhas é o idioma do céu. Também eu disse que terça-feira passada, esquece isso, apaga isso da sua mente. O céu não tem um idioma. E as línguas estranhas que a gente fala aqui é o sinal de que fomos batizados com o Espírito Santo. Agora, o que eu quero virar essa página para orientar os senhores essa noite é te aconselhar a buscar o poder do Espírito Santo. É não viver sem essa autoridade. É ter essa experiência com Ele. Experiência que talvez você nunca teve, mas ter. Olha o que Jesus faz com os discípulos. Leva eles para dentro do cenáculo. E por que leva eles lá dentro? Porque era um lugar onde Jesus tinha para ensinar lições para eles. Que outro lugar Jesus poderia ministrar na vida deles? Se fosse no templo, tinha culto de tempo em tempo, tinha os sacrifícios. No cenáculo não, o cenáculo era um lugar mais reservado. Então ali dentro, Jesus iria tratar com eles, Jesus iria falar com eles. Veja João 20:19. João 20:19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Então fica evidente que o que afastou estes homens do propósito era o temor, era o medo de serem atacados e mortos. Você imagine a quantidade de pessoas que estavam ali próximo a eles e só observando a movimentação deles. Mas estes homens, quando estão no cenáculo, o temor ainda está lá. Por quê? Porque na mente deles, eles não conseguiam compreender o Lucas 24:46. Jesus estava dizendo que convinha que padecesse, morresse e depois ressuscitasse. Eles não compreenderam isso. Na cabeça deles, Jesus era tão poderoso que ninguém mataria ele. Mas Jesus precisava fazer isso por uma razão. Jesus não mataram Jesus. Jesus se entregou por nós. Aleluia. Ele decidiu fazer isso. Mas eles não compreendiam. Na mente deles, Jesus teria que, como aconteceu em outras ocasiões, quando ele operou milagres, à medida em que aparecesse esses homens, Jesus teria autoridade para sair daquela situação. Então Jesus coloca eles lá dentro, porque tem um eco aqui no retorno. Porque precisava mostrar para eles qual era o verdadeiro significado da morte de Cristo. O verdadeiro significado. Jesus também queria mostrar para eles que algumas pessoas
não cabem dentro do cenáculo. E aqui a gente precisa ser muito franco, profético e direto. Todos desejam, todos querem, mas alguns não cabem lá dentro. Lá dentro do cenáculo não estava o Herodes. E esse Herodes aqui do tempo de Jesus foi pior que o pai dele. O pai dele é quem ordenou cortar a cabeça do João Batista. Este aqui participou desse processo de um julgamento insano para poder condenar Jesus. Não cabe esse tipo de gente no lugar onde o Espírito Santo vai se manifestar. Não está lá o Pilatos, não está lá o César, governadores corruptos, não estão lá os fariseus, que viviam questionando todas as ações da religião da época e até as ações de Cristo. Não está lá Judas, o que traiu, porque o revestimento não é para traidores. Dentro do cenáculo não cabe Judas, não cabe fariseus, não cabe Herodes, não cabe Pilatos, não cabe César. Aleluia. Eu disse que isso é muito sério, porque hoje, com toda a avalanche desse sopro de Deus sobre o Brasil, eu não sei se vocês observam isso, mas de norte a sul vem um sopro de Deus, onde as igrejas de todas as denominações, Deus está dando uma sacudida nessa figueira que está assustando muita gente. E a gente se entristece com muitas ações, com muitas atitudes. Dá a impressão que a gente está dentro de um ringue, que a igreja ou as convenções viram um ringue onde quem pode mais chora menos. O Herodes, o Pilatos e o César se degladiando lá dentro. Que tristeza. Mas o revestimento que ele prometeu não serve para esse povo. O que mais falta para a igreja de Cristo hoje na terra é o temor de Deus. E por falta desse temor expulsou o Espírito Santo de dentro dela. Uma outra lição é que eles precisavam aprender algumas lições que só Jesus podia ensinar, irmão. Só Ele. Por isso ele pega os discípulos e vai filtrando, chega a 500 e ele vai filtrando. Poderia ter enviado o Espírito Santo no primeiro dia, mas ele vai filtrando, porque o propósito dele é que aquela filtragem ficasse mesmo aqueles que de fato não mereciam o revestimento, mas usariam o revestimento para cumprir o seu propósito. Então ele vai ensinar algumas lições que só ele ensina. Por exemplo, a Bíblia diz que quando ele, lá dentro do cenáculo, acabou de participar da ceia, identificou o traidor, cantou um hino e subiu para o monte. Só Jesus poderia cantar um hino na hora em que alguém estava ali traindo. Porque a nossa tendência é revidar, a nossa tendência é questionar. Jesus foi o contrário. Ele cantou um hino na hora em que ele foi traído. Outra lição, os discípulos chegou lá no primeiro dia. Eu fico imaginando essa cena. O texto é bem claro, diz que a Maria, mãe dele, estava lá dentro. E os irmãos. Lázaro também estava lá. Aí eu fico imaginando como foi os primeiros
culto, ou as primeiras horas desse culto, né? Irmãos, vamos começar um culto aqui. Quem vai dirigir? O Pedro dirige. Mas olha, o Espírito Santo está chegando. Jesus falou que ele está vindo aí, é para nós ficar aqui dentro que ele está vindo aí. Para nós não ficar calados aqui, vamos fazer um culto aí, veja quem vai cantar um hino, talvez o João canta, mas é o seguinte, vamos fazer um culto bem rápido, porque o Espírito Santo chegando, aí é com ele aqui. Mas o Espírito Santo não chegou. Então, quem sabe, disse, olha, está entre nós, o irmão Lázaro. Ô Lázaro, você podia vir contar aqui, você tem 2 minutos para contar o testemunho de como foi ficar doente, morrer, ficar 4 dias e depois ressuscitar. Eu penso, isso é coisa minha, que realmente o testemunho foi muito rápido. Agora vamos ver a Maria, mãe dele, chegou ou não chegou? A Maria, mãe dele, alguém lá no canto da porta, ou pela fresta da janela, veja se o Espírito Santo está chegando. Por quê? Qual que é o conceito que eles tinham sobre o Espírito Santo? Qual que é a expressão que Jesus disse? Enviarei outro Consolador. Então, nós vamos trocar um obreiro de uma igreja. Olha, irmão, lá na congregação tal, fulano vai para outra congregação. O que é que o povo espera que chega lá? Não outro igualzinho, do mesmo tamanho, mas pelo menos com a mesma característica. As mesmas características. É outro pastor. Todo mundo sabe que é diferente, mas as características é igual. Vamos pegar nos nossos dias hoje. Vai chegar de paletó, de gravata. Então, Jesus disse, é outro Consolador. Eles conheciam Jesus. Então, eu penso que no meio daquela multidão, 600 mil pessoas na cidade, alguém na janela olhando para ver se via um diferente chegando. Se for diferente, é o Espírito Santo. Vamos ouvir a irmã Maria contar como foi, mas a história é bem rápida. Mas passou o primeiro dia, 24 horas de culto, e esse povo tem que voltar a testemunhar tudo de volta. São 10 dias de culto lá dentro. Jesus queria ensinar para eles, e isto para a nossa geração, a geração do hoje, do agora, do nesse minuto. Jesus queria ensinar a gente a esperar. Aleluia. Esperar a oportunidade, esperar o momento, esperar para tomar uma decisão, contar até 10, se não der até 10, até 1000. Jesus estava ensinando, aprenda a esperar. Outra lição linda que ele vai ensinar é que os discípulos não estavam sozinhos. Olha a expressão dos discípulos no caminho de Emaús. Você não sabe o que está acontecendo aí? Que nós tínhamos aí um líder, era para remir Israel, mas ele acabou deixando o povo matar ele, e agora ficou só nós. Jesus coloca eles lá dentro e diz, você não está sozinho. Aqui dentro tem união. Era a terceira lição que ele queria ensinar. Só ele ensina isso. Unidade. E só Jesus provoca unidade dentro da igreja. O dia que o Espírito Santo deixar de agir dentro de uma igreja, a unidade deixa de existir dentro dela. Só haverá unidade dentro de um ambiente se o Espírito Santo ainda se manifestar no meio da igreja. Esses dias eu disse aqui aos irmãos de que algo extraordinário quando Jesus pede para Zaqueu descer da figueira. Zaqueu sobe na figueira porque lá de cima queria ver Jesus. Jesus chegou e disse, olha, hoje a salvação chegou na sua casa. Só que querendo ser mais altos que os outros, não dá. Eu vou te nivelar você. Só que eu vou te nivelar no nível dos outros. E o nível da igreja não é a cabeça dos crentes, o cargo, a cor da pele, o dinheiro que tem, o sobrenome, o tempo de fé. Não. Jesus nivela a gente assim por baixo aqui, ó. E cada um de nós cresce o tamanho que quer crescer mediante a graça dele. Quando ele coloca os homens lá dentro, ele coloca um Pedro, mas ele coloca os sábios,
Ele coloca os homens, Ele coloca as mulheres, Ele coloca os mais velhos, Ele coloca os mais novos. E Ele diz: aqui dentro são todos iguais. Olha a expressão que Jesus usa quando o Espírito Santo chega: e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos, está no plural. Quando o Espírito Santo chegou, a glória que tomou conta não deixou ninguém para casa para voltar no outro dia. Eles estavam tão unidos num propósito só, que o Espírito Santo desceu sobre todos eles. Outra coisa que Jesus queria ministrar na vida deles era mostrar para eles que ali dentro do cenáculo nasceriam os pais da igreja. Eles estavam reunidos com homens que diante da morte fugiram, mas se tornariam os grandes homens que marcariam a base, a estrutura para a igreja chegar aqui até hoje. Lá estavam eles. E outra lição para a gente encerrar: Deus, através do Espírito Santo, transformaria os fracos homens em gigantes. Prova disso é que o texto diz que eles estavam todos com medo, mas quando o Espírito Santo desce e reveste, estes homens estão tão cheios de coragem. E eu confesso que hoje, por vezes, lendo isso, escrevendo, eu fico tentando achar razão. Porque 10 dias, como esse povo se alimentou? Como esse povo dormiu nesses 10 dias? Então o cansaço deveria ser exaustivo. Eles já estavam no limite, do limite, do limite, do limite. Mas quando o Espírito Santo chegou e a glória tomou conta, esses homens se transformaram em gigantes. Porque a primeira coisa que fizeram foi abrir as janelas e portas e começaram a pregar o Evangelho como se tivesse acabado de acordar depois de uma boa noite de descanso. E não só isso, o próximo passo vai encontrá-los na porta do templo e já usando a expressão: não temos ouro e prata, mas o que temos a gente vai dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então a igreja de Cristo, ela precisa ter essa consciência. Agora o Espírito Santo, ele age na igreja, mas ele não é um sereno que cai sobre a igreja e na cabeça de quem cair, ok. Não, eu disse aqui terça-feira e vou repetir. Estou com a garganta seca aí, os irmãos perceberam? E tem água aqui bem próximo de mim. Eu posso optar em continuar falando e daqui a pouco não conseguir nem falar mais. Ou pegar essa água, trazer, beber e resolver meu problema. Deixa eu lhe dar uma notícia boa para você. Isso aqui não é palavra de alguém que queira iludi-los, mas de quem no dia a dia pastoreia essa igreja. O que sinto aqui esta noite, e estou me controlando aqui para mostrar isso aqui, eu precisava ali mostrar isso aqui para você, é que o Espírito Santo de Deus está neste lugar. Aleluia. 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 O Espírito Santo de Deus está neste lugar. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. E uma das coisas extraordinárias que ao longo dos anos eu percebi é que o Espírito Santo ele surpreende a gente.
mas você falou nele, ele manifesta. Você falou nele, ele manifesta. Você falou nele, ele manifesta. Feche os seus olhos. Experimente dar um glória a Deus aí onde você está. Misture esse glória a Deus com aleluia. Se você compreendeu a necessidade que você tem de estar num ambiente para ser revestido de poder, experimente dar um glória a Deus. Experimente misturar com aleluia. Urabaka maharabakai, tiramandarabashai, ramandagabashandarabagai. Aleluia. É a maior necessidade que a igreja tem, é o mover do Espírito Santo dentro dela. É a maior necessidade que a igreja tem, é a manifestação do Espírito Santo dentro dela. Aleluia, 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 aleluia. A fonte está jorrando. Você bebe se tem sede. Se tem sede, começa a pedir: Jesus, me enche. Jesus, eu quero ter experiência. Jesus, eu quero ser cheio. Jesus, eu quero ter uma experiência. Diga para ele que o Espírito Santo, que ele é bem-vindo na sua vida. Diga a ele, pode falar com ele, ele está aqui para lhe ouvir. Ele está presente esta noite neste lugar. Como eu disse aos senhores, eu não vim brincar de pregar. O que me traz aqui é o peso de uma responsabilidade muito grande de fazer você entender. Porque amanhã eu preciso voltar aqui e continuar pastoreando esta igreja. Então eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Eu estou dizendo aos senhores que o Espírito Santo está presente aqui, neste lugar, nesse ambiente. E se você deseja ter experiência com Ele, o momento é agora. O momento é agora. O momento é agora. Urabaka maharabashai. Eu pergunto, pode ficar com os olhos fechados e adorando, irmão, falando em língua estranha. Eu pergunto se no meio dos senhores tem alguém, seja muito franco, que já foi batizado com o Espírito Santo e por alguma razão parou de falar. Há muito tempo você não fala mais, e a evidência de que foi batizado é o batismo. Mas é importante falar em línguas estranhas para edificar a si mesmo. Há alguém assim que já foi batizado e há muito tempo não fala mais em língua estranha? Se tiver, se manifeste levantando a mão bem alta. Eu quero te ajudar essa noite. Se tiver alguém assim, se manifeste. Levante a mão bem alta. Deixa eu ver se tem. Não tem? Todos os que são batizados falam em línguas estranhas? Que coisa extraordinária. Então fique em pé. Mas já fique em pé falando em línguas estranhas e dando glórias ao Senhor. Orabakai, teramandarabashandarabagai. Oramandagabashai. Orabaklamaharabakai. Porque eu sei que muitos irmãos caminharam até a igreja hoje e veio em busca de uma experiência nova com Deus. A ordem é essa, ficar em Jerusalém. Talvez você por um descuido se distanciou por alguma razão, mas hoje você está dentro do cenáculo. Então eu quero nesta hora te dar a oportunidade. Se você crê que este poder é o poder que te liga você a Deus, e este revestimento é o revestimento que você precisa, e você gostaria de ser batizado com o Espírito Santo hoje, saia do seu lugar e corra aqui na frente. Mas já venha chorando e já venha glorificando a Deus, já venha pedindo ao Senhor, venha falando com Ele. Nos ajude aqui. Os homens ficam aqui à minha esquerda, e as irmãs que porventura vierem vão ficar aqui à minha direita, se porventura vierem mulheres. Aleluia. Todos os que querem ser batizados com o Espírito Santo esta noite, se esse é o desejo do seu coração. Pastor, mas hoje é culto de estudo.
Terça-feira passada Jesus batizou muita gente. E hoje eu acredito que Ele também pode, se você desejar. Orabacá, maharabacai, terabachandarabagai. Aleluia, o poder do Espírito Santo é para todos aqueles que querem, que desejam. Aleluia, 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 aleluia. Eu vou pedir algo que não é muito comum eu fazer. Aliás, penso que não tenho lembrança da última vez que fizemos isso, mas senti no meu coração um desejo de como nós falamos que dentro do cenáculo a gente vive unido, e a gente não precisa fazer outra coisa para mostrar isso, a não ser respeitar o nosso irmão. Mas se for possível, segurar a mão da pessoa que está ao seu lado, aí no banco, por gentileza. As pessoas que estão aí no banco, por favor, aqui na frente não há necessidade ainda. E os irmãos aguardem que nós vamos orar daqui a pouco por eles. Mas aí no banco, os irmãos segurem a mão desta pessoa. Aleluia. Nós estamos dizendo aos irmãos que lá dentro do cenáculo havia união. Então a mesma glória que estava na vida de um estava na vida do outro. A mesma unção que estava na vida de um estava na vida do outro. A mesma graça que estava na vida de um estava na graça estava na vida do outro. Então é necessário você entender que se do teu lado esse crente ainda não falou em línguas estranhas, ao segurar a mão dele, a glória de Deus vai tomar conta da vida dele. Aleluia, pode ouvir que ele já começou a falar em línguas estranhas. Pode ouvir que ele já começou a falar em línguas estranhas. Pode ouvir que ele já começou a falar em línguas estranhas. Urabacai tecamassura baixandarabagai. Aleluia, aleluia. Eu quero convidar irmãs para vir à frente. 3 ou 4 irmãs, 5, para virem à frente ajudar estas mulheres a receberem de Deus este presente dos céus e serem batizadas com o Espírito Santo esta noite. 4 ou 5 irmãs cheias do Espírito Santo, que caminhem até aqui para vir e orar. Que Deus unja as vossas mãos, coloque sobre elas as vossas mãos e ore, e ordene que elas falam línguas estranhas. Aqui à frente homens cheios do Espírito Santo, que vão ajudar estes de igual forma serem batizados com o Espírito Santo. Orem com fé, orem com fé, orem com fé, orem acreditando, porque Jesus vai batizar, porque está presente esta noite nesse lugar. E aí você que está na galeria, seja cheio do Espírito Santo aí. Você que está aí atrás, seja cheio do Espírito Santo aí. Urabacantarabachandarabagai. Jesus começou a batizar. Jesus começou a batizar. Jesus começou a batizar. Urabacantarabachandarabagai. Esse é o poder. Esse é o poder. Esse é o poder. Esse é o poder, é o revestimento. Há mais um falando línguas estranhas ali. Urabacantarabachandarabagai. Ramandagabachandarabagai. Orabacantarabachai. Manda a glória daí, olha lá. Olha Jesus batizando ali. Orabacantarabachai. Olha batizando aqui. É crentes pisando em brasa. E quem pisa em brasa não fica quieto mesmo. Palavras pra te descrever, Espírito Santo. Orabacantarabachandarabagai. Há um moço reconciliando, mas desejoso de ser batizado com o Espírito Santo. Se vier glória daí, se vier glória daí, a gente pode ver Jesus fazer isso esta noite aqui. Orabacanterebachandarabagai. Orabacanturiandarabachai. Está falando aí? Há mais um falando línguas estranhas ali. Orabacanturabachai. Aleluia, aleluia. Eu vivi para ver isso. Eu vivi para ver
dizer isso. Em 2025, Jesus está batizando com o Espírito Santo. Vamos ver o que nunca vimos. Vamos sentir o que a gente nunca sentiu. 2025 é o ano do avivamento. Rabacandarabachai. Eu quero profetizar a unção de Deus sobre esta casa. Onde houver um coração quebrantado, onde houver uma mão levantada, seja cheio do Espírito Santo agora. 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 Se você pode, se não lhe constrange, dá um abraço nesse crente que está ao seu lado. Abrace ele e profetiza: seja cheio do Espírito Santo. Olha o que Deus vai fazer com este abraço. Sai da frente, Satanás! Sai da frente, Satanás! O avivamento em 2025 vai fazer a igreja avançar, marchar, crescer. Ele está aqui, tem glória dele aqui, mal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, irão te confessar, que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. Não se assuste se alguém for tomado pela glória de Deus, ser arrebatado em espírito. Não se assuste se alguém começar a profetizar nesta casa. Não se assuste. Aleluia. Passa lá em casa, Jesus, vai na minha casa.
Shandarabagai. Aleluia. 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 Urabacamaharabagai. Uramandagabashai. Uramandagabashandarabaharabacanturiyandarabagai. Remandagabashai. Remandagabashai. Nimiahase. Andei de quemanturi me andarabashai. Orabacai, te quemanturi andarabashai. Há uma nuvem da glória de Deus sobre esta casa. Há uma nuvem da glória dele sobre esse ambiente. Essa era a proposta do cenáculo, que os crentes fossem cheios do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. A bênção apostólica tem o seu valor. É uma instrução bíblica para nós. Mas nós vamos simplesmente encerrar e deixar este culto com uma vírgula, porque vem pela frente aí lindos e abençoados cultos. E eu estou crendo que daqui a domingo, aleluia, de 10 de maio a Bom Princípio, de Concórdia a São Luís, as igrejas de dentro da cidade, nós vamos viver algo que a gente nunca viveu nesses dias, porque a nuvem da glória de Deus está pairando sobre este lugar. Se você desejar sair do ter a cantina, faz aqui o seu lanche, Deus te abençoe. Tenham todos um bom retorno, porém a oportunidade para ficar debaixo da glória de Deus aqui dentro.